Olá pessoal, e a direção do Galo finalmente demitiu o técnico Turco Mohamed. Depois da péssima apresentação ontem diante da equipe do Cuiabá, finalmente a diretoria do Galo abriu os olhos e viu que realmente não dava para continuar com o treinador e com o péssimo trabalho que vinha sendo realizado. Para quem está do lado de fora, olhando, nem parece ser um trabalho assim tão ruim. Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, ainda vivo na Libertadores, só teve 2 derrotas no campeonato, 5 durante todo o ano. Nem parece ser assim uma campanha tão ruim. Mas para quem acompanha os jogos, a gente percebe que o trabalho era muito ruim e não tinha muito para onde evoluir. A verdade é, desde o Campeonato Mineiro, o trabalho já vinha sendo bem ruim. O Galo foi campeão mineiro porque não tinha adversário e ia acabar sendo campeão com o timaço que tinha. Mas em momento nenhum o time sobrou no campeonato. O time poderia ter produzido muito mais no Campeonato Mineiro, mas ficou aquela coisa de que o Campeonato Mineiro é uma pré-temporada, ainda está treinando o time, preparando para as competições mais difíceis, Libertadores, Copa do Brasil e o Brasileiro. E se a gente for olhar a Libertadores, o desempenho também foi bem sofrível em algumas partidas. Eu diria que a maioria das partidas o Galo jogou muito mal na Libertadores. Chegou a perder em casa, por exemplo, pelo Tolima, que tomou de 7 do Flamengo nas oitavas da Libertadores. E a classificação contra o Emelec também foi bem sofrível. O Galo até fez um bom primeiro tempo lá, caiu muito de produção no segundo tempo, e em casa foi um sufoco danado para conseguir se classificar com aquele golzinho de pênalti. E no Campeonato Brasileiro, se a gente for ver, é bem provável que a gente vá se lembrar aqui de uma ou duas partidas que o Galo tenha jogado bem. A maioria foi bem sofrível, foi bem complicado. Talvez o time só esteja mesmo na posição que está, em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, muito mais pelo talento individual dos seus jogadores do que necessariamente pelo trabalho técnico do Turco Mohamed. Se a gente fosse aguardar o desfecho desse trabalho, é bem provável que o Galo terminaria o final do ano talvez entre os 4 do Brasileiro, eliminado da Copa do Brasil como já foi e eliminado da Libertadores pelo Palmeiras, o que na minha opinião seria um tremendo de um fracasso. Por quê? Se o Turco fosse técnico de qualquer outra equipe que não fosse Flamengo, Palmeiras e Galo, muito provavelmente o trabalho seria considerado bom, já que essas equipes tinham uma perspectiva de terminar bem a competição e não necessariamente de vencer os torneios. No caso do Galo, não. A gente está falando do atual campeão brasileiro, do atual campeão da Copa do Brasil, e que entra nas competições para vencê-las. Então, a expectativa do torcedor era ganhar novamente o Campeonato Brasileiro, ganhar a Libertadores, ganhar a Copa do Brasil. E da forma como a equipe vinha jogando, isso seria praticamente impossível. A gente ia terminar o campeonato com números que seriam razoavelmente bons, mas sem conquistas algumas. Bom, e agora, quem vai vir? Nesse momento, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, ainda não temos o nome do novo treinador do Galo. E é bem provável que tenha 2 questões que está ali martelando na cabeça dos dirigentes. A primeira deve ser em relação ao nome do treinador, a quem seria esse treinador capaz de vir e de fazer a equipe jogar bola com esse elenco que tem. Talvez o nome preferido de toda a torcida seja o Cuca, mas dificilmente o Cuca aceitaria retornar. Um nome como Renato Gaúcho tem muita resistência e depois do péssimo trabalho feito no Flamengo também não se sabe se ele conseguiria fazer com que esse time jogasse. Fala-se também em Odair Hellmann, talvez sejam esses 3 nomes aí mais comentados. Mas além de escolher o nome do treinador, provavelmente a diretoria está pensando nesse momento em relação ao tempo de contrato. Porque quem que vai trazer? Vai trazer um treinador para ficar até o final do ano? Ou já vai trazer um treinador oferecendo um contrato longo para terminar o ano e ainda dar sequência o ano que vem? E aí se o treinador que vem não consegue dar liga no time, tendo um contrato, por exemplo, de 2 anos, o que vai acontecer? Ele vai ser demitido no final do ano e aí vai ser mais uma multa para se pagar? Dizem por aí que a multa do Turco é na casa dos 3 milhões. Então tem tudo isso para ser pensado, mas não tem muito tempo. Tem um jogo de domingo contra o Corinthians, que a equipe deve ser comandada pelo interino. Depois tem uma semana de trabalho, um jogo contra o Internacional no domingo, e aí na outra semana já é a primeira partida da Libertadores contra o Palmeiras. Então é pouco tempo para uma mudança radical, já que a equipe não vinha rendendo absolutamente nada do que poderia render.
E tudo isso é culpa de uma escolha extremamente equivocada lá no início do ano, quando foram escolher o treinador para substituir o Cuca. Uma aposta. Sinceramente, ninguém lembrava do Turco. Foi o treinador do Tijuana, ok, mas ninguém lembrava do Turco no Tijuana. Treinou o Monterrey na semifinal contra o Liverpool, mas também ninguém lembrava. Não sei quem teve a brilhante ideia de trazer o Turco, mas foi uma aposta que realmente não deu certo e a gente pode pagar bem caro essa conta dessa aposta. Não só os 3 milhões que dizem ser o valor da multa, mas também terminar um ano que poderíamos ter conquistas e a gente acabar não tendo nenhuma delas pelo fraquíssimo desempenho que a equipe vinha demonstrando até então. Agora é aguardar e torcer não apenas por bons resultados dentro de campo, mas também que a escolha dessa vez seja com um pouco mais de inteligência. Deixe nos comentários quem que você gostaria que fosse o novo técnico do Galo e também quem que você não gostaria de ver treinando o Galo de jeito nenhum. Eu já tenho o meu, Renato Gaúcho, de jeito nenhum. E você, qual é o treinador que você não quer ver de jeito nenhum e aquele que você acha que vem e resolve? Se eu fosse optar por um treinador nesse momento, seria o Odair Hellmann. Eu acho que ele daria um jeito no time. E o cara que eu não gostaria de ver é o Renato. E você? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Um abraço a todos vocês e até mais.